Olá, seja muito bem-vindo ao AS 500 Anos Cast, o podcast oficial do plano que está desenhando o futuro do Espírito Santo. Antes de começar, já aproveita para seguir este episódio, ativar as notificações e compartilhar com seus contatos. O Plano AS 500 Anos é uma iniciativa do governo do Estado, do Espírito Santo em Ação, com apoio da Petrobras, e contou também com a participação ativa da sociedade civil capixaba, academia, setor produtivo, poder público e instituições de naturezas plurais. Juntos estão tornando realidade o Pacto de Desenvolvimento para o Espírito Santo para os próximos 10 anos. Eu sou Bruno Bubac, advogado, mestre em Direito e professor universitário. Nenhum projeto de desenvolvimento faz sentido se não colocar as pessoas no centro do debate. A missão 3 do Plano AS 500 Anos coloca justamente isso como prioridade: garantir o cuidado integral dos capixabas em todas as fases da vida, conectando saúde, educação, segurança, proteção social e qualidade de vida. Hoje o nosso papo é com o diretor-geral do Instituto Jones dos Santos Neves, Pablo Lira, e com o médico mestre em saúde populacional, Paulo Magno do Bem Filho. Muito obrigado por aceitar esse convite e sejam bem-vindos ao AS 500 Anos Cast. Obrigado, Bruno. Também, Paulo, prazer estar com vocês aqui. Todo mundo que vai acompanhar a gente aí no nosso podcast, muito relevante nesse grande movimento que se tornou o ES 500 anos. Para além aí de todas as metodologias aplicadas, inovadoras, esse documento consiste aí num plano de desenvolvimento de Estado de longo prazo, que traz aí uma visão, várias visões, né, estratégicas para a construção do Estado do Espírito Santo até 2035, ano que marca os 500 anos da colonização do solo espírito-santense. Então, essa ampla mobilização contou com vários atores, que o Bruno pontuou muito bem aí, e aqui a gente está no momento de popularizar, socializar um pouco dessa construção, que contou aí com especialistas aí de referência nacional, como o próprio Dr. Paulo e outros especialistas. Excelente. Paulo? Olá, Bruno. Olá, Pablo. Agradecer a oportunidade. Estou muito honrado de estar aqui participando desse podcast para a gente poder falar um pouco foi muito... o Espírito Santo é o estado que me acolheu, né? Eu sou mineiro, moro aqui no estado há 15 anos e eu fico muito feliz de ver uma iniciativa tão consistente como essa, né? Do ES 500 Anos, em que realmente traz a sociedade como um todo para se pensar e se planejar e agir para melhorar cada vez mais aí os indicadores e a vida das pessoas no nosso estado. Perfeito. Obrigado mais uma vez pela presença. E aí a primeira pergunta que a gente tem que fazer é, quando a gente fala na missão 3, cuidado integral, o que isso significa, o que isso abrange na prática, esse cuidado integral? O cuidado integral, Bruno, envolve justamente você pensar as políticas públicas, desde a primeira infância, as políticas públicas vinculadas à saúde, ao bem-estar, assistência social, habitação, né, voltada aí principalmente para aqueles grupos mais vulneráveis, pensar soluções também no campo da segurança cidadã, lembrando que o estado do Espírito Santo já se destacou ali na década de 90 até 2009 entre os estados mais violentos do Brasil. Em 2009, por exemplo, a gente chegou à maior taxa de homicídios de toda a série histórica aqui no Espírito Santo, 58 homicídios por 100 mil habitantes. O Espírito Santo se destacou como o segundo estado mais violento do Brasil. E graças a políticas públicas orientadas por planos de desenvolvimento de Estado de longo prazo, como o programa Estado Presente, desde 2011 o Estado do Espírito Santo começou um processo de redução da violência, chegando ao menor patamar de 20 homicídios por 100 mil habitantes em 2024. E no plano vigente, o plano ES 2030, ele estabeleceu como meta um parâmetro tolerável de taxa de homicídios de 10 homicídios por 100 mil habitantes da OMS até 2030 para o Estado do Espírito Santo. E nessa tendência de redução que o Espírito Santo consolidou ao longo desses últimos 15 anos, a gente tem condições de antecipar essa meta, chegar a 10 homicídios por 100 mil habitantes nos próximos anos. Isso é o cuidado integral.
garantir a segurança, os direitos básicos, né? Vinculados à saúde também, muito importante para a população, desde os primeiros anos de idade, primeira infância, até a pessoa idosa. Não é isso, Paulo? É isso aí, Pablo. Pegando um gancho que você falou, o conceito de saúde, né, para a Organização Mundial de Saúde, ela enxerga não só a ausência de doenças, mas, na verdade, um equilíbrio do biopsicossocial, né? As dimensões, então, do ponto de vista biológico, né, do ponto de vista mental, né, que é um desafio cada vez maior na nossa sociedade moderna agora, e também a questão social, ambiental, né, socioambiental. Tanto que, em estudos que mostram o que faz uma população viver muito, né, a gente pensa que a assistência à saúde, é claro que ela é importante, somente no último século, os avanços tecnológicos da medicina, vai desde antibiótico, medicamento, cirurgia, tudo que foi trazido aí de tecnologia, mas o maior peso ainda é os determinantes socioambientais. Então, se a gente pode avançar muito em fazer investimentos cada vez maiores na assistência médica, mas se a gente não cuidar das questões socioambientais, né, a gente não vai chegar a níveis... o Espírito Santo já tem uma das maiores expectativas de vida do Brasil, mas ainda pode ser mais alta ainda, né? E eu acho que aí entra esse desafio de enxergar essas três dimensões, biopsicossocial. E uma coisa que você tocou também muito importante, Pablo, é pensar na questão de uma jornada. Eu falo que começa, na verdade, na concepção e vai até a nossa morte. E pensar sempre num equilíbrio entre quantidade e qualidade, né? De o que é ofertado, não só de assistência à saúde, mas de, por exemplo, é uma cidade, é um estado que oferece às pessoas áreas verdes, por exemplo, para a prática de atividade física. A gente avançou muito. O estado é notório como avançou nos últimos anos em relação... É isso que vai fazer com que a população tenha melhores indicadores, né? Melhores condições de saúde. E é claro que você tocou um ponto muito importante, que é esse da violência, né? Como que isso impacta, né? Talvez a gente reduziu muito no estado o índice de homicídio, mas aí, se a gente tivesse, quando aumentar mais, automaticamente a gente vai... provavelmente a expectativa de vida da população capixaba vai ser a mais alta do Brasil. Ela está entre as mais altas, ela vai superar, vai estar próxima aos estados do Sul que têm a maior expectativa de vida. Sim, esses indicadores, Bruno, que a gente está comentando, né? Homicídio, violência no trânsito, né? Que está aumentando no Brasil, aqui no Espírito Santo está aumentando também nesses últimos anos, até mesmo pelo estresse ali pós-pandemia também, né? A gente tem os estudos do campo da epidemiologia que classificam essas mortes como causas externas. Nos países desenvolvidos, eles conseguiram reduzir, eles avançam na transição demográfica, aumentando a esperança de vida, reduzindo as causas externas. Países em desenvolvimento como o Brasil ainda têm esses desafios, né, que impactam o estresse no cotidiano das cidades, impacta a esperança de vida, e aqui a gente vê hoje esse cuidado integral como uma chave aí para a gente avançar nessa melhoria da qualidade de vida para a população. Exato. É interessante como o plano ES500, ele traz os dados do que é a realidade hoje e já faz a projeção do qual é o objetivo se atingir lá na frente. E aí, Paulo, você tocou no ponto a respeito da expectativa de vida, e o cuidado integral ele também dialoga, né, com o envelhecimento da população. E como pensar ações para superar esses desafios em relação ao aumento da população idosa? Isso eu acho que é um grande desafio de todas as sociedades no mundo hoje, né? A gente vai viver cada vez mais, o que é ótimo, só que isso vai implicar não só em desafios, por exemplo, previdenciários, né, para poder a gente continuar tendo renda, mas também nessa questão do custo com assistência à saúde. E, na verdade, para a gente poder viver mais e melhor, né, a gente tem que começar desde cedo. É claro que isso então, a questão vai encontra com a educação, encontra com os hábitos, por exemplo, alimentares, com a atividade física. Isso tudo feito na sociedade como um todo vai impactar. Do ponto de vista do envelhecimento populacional, o Espírito Santo, por exemplo, é o estado do Brasil que quem chega a 60 anos hoje tem a maior expectativa de vida do Brasil. Tem uma expectativa de mais 24 anos, na média, quer dizer, 84 anos. Só que, isso é uma excelente notícia, só que junto com essa expectativa de mais 24 anos de vida, também traz uma carga de doença mais alta, quer seja ligada a questões de doença cardiovascular,
a doenças degenerativas, por exemplo, osteoarticulares, que acaba limitando um pouco a qualidade de vida das pessoas. Então, o maior desafio que tem, e o plano traz isso, ao mesmo tempo que fazer as pessoas, permitir que as pessoas vivam mais, é que elas vivam mais com qualidade. E para isso, você tem que cuidar desde a infância, ou, por exemplo, na idade jovem ou adulto, controlar as doenças crônicas adequadamente, para daqui 20, 30 anos, quando tiver 60, 70, 80 anos, não ter tanta carga, tanta, vamos falar assim, limitação, que hoje a gente apresenta mais do que o esperado, entendeu? Uhum. Então, tá aí o ponto, vamos falar assim, crucial de ter esse olhar que vai, por exemplo, mapear o risco de a população idosa hoje. Existem escalas que mostram, por exemplo, quem está mais frágil, quem tá menos frágil. E quem está mais frágil, você tem que oferecer mais assistência. Mas quem não está, não necessariamente, você também não vai deixar de ter um olhar específico, principalmente nesse controle adequado, na mudança de hábitos de vida, o controle adequado de doenças crônicas, para que daqui 20 anos, essa pessoa com 45, 50 anos hoje, não seja um idoso com muita morbidade, entendeu? Com muita doença impactando na qualidade de vida dela. E é aqui que reside, eu acho, o maior desafio, e o plano mostra muito isso, o enfoque que vai ser dado a isso. Não só cuidar de quem já está idoso hoje ou vai estar em 2035, mas quem vai estar em 2035 com 45, 50 anos, mas que em 2050 vai ser idoso. Então, é conseguir olhar essas camadas, essa jornada contínua da vida, entendeu? Entendi. Quer dizer, garantir o acesso a todos em todo o espectro da vida, toda a fase da vida, e ainda garantir qualidade. E aí, Pablo, eu vou te lançar uma pergunta desafiadora aqui. Uhum. Como equilibrar isso, né? Fornecer o acesso amplo, garantir esse aumento de acesso ao cuidado em geral e, ao mesmo tempo, de outra ponta, garantir qualidade. Sim, esse é um grande desafio das políticas públicas no Brasil, né? A gente vive num dos países com maiores níveis de desigualdade socioeconômica, vulnerabilidades também, né? Por mais que a gente venha avançando nos indicadores de redução da pobreza, redução da extrema pobreza também, a gente pensar uma pessoa que vive hoje com menos de R$ 207 mensais, né? É o nível da extrema pobreza de acordo com o Banco Mundial, inclusive lá no Instituto Jones. A gente atualizou um estudo, né, mostrando que o Espírito Santo tem condições de, antes do final dessa década, erradicar a extrema pobreza. O Brasil vai reduzir, mas não vai chegar a erradicar. A pobreza já é um outro desafio maior ainda, né? Mas a gente está melhorando os indicadores sociais, econômicos, o caso da segurança que a gente falou, mas ainda persiste os níveis de desigualdade muito forte, tanto no Brasil quanto no Espírito Santo e nas cidades capixabas. A gente está falando hoje, vamos pegar o caso da nossa capital, Vitória, uma realidade que existe na Praia do Canto, que é completamente diferente da realidade socioeconômica da região de São Benedito, aqui na Leitão da Silva, bairro da Penha. São realidades separadas por 2, 3 quilômetros, próximas fisicamente, mas no tecido social um grande abismo separa essas duas regiões da nossa capital Vitória e outros exemplos, outros municípios que a gente tem aqui no estado e no Brasil. Então, o grande desafio, Bruno, é a gente buscar políticas públicas mais equitativas, direcionando recursos, investimentos para aqueles que mais precisam, para a gente ter aí um melhor nível de equidade na distribuição das políticas públicas. Uma atenção especial, a gente tem hoje no Brasil, e é uma referência, o nosso Sistema Único de Saúde, a atenção básica à saúde no nosso país, a articulação com os municípios. Então, o caminho para a gente ofertar de forma mais equitativa, atendendo aqueles que mais precisam, através dos sistemas únicos, o SUS, o Sistema Único da Assistência Social, Sistema Único da Segurança Pública também, garantindo as políticas públicas para aquelas áreas que têm um déficit histórico, seja de políticas de saneamento básico, de déficit habitacional, melhoria, né, da habitação de interesse social e outras ações, para que assim a gente consiga reduzir a desigualdade e melhorar a qualidade de vida da população. Se a gente promove um modelo de desenvolvimento que só foca no crescimento econômico,
A gente reproduz o modelo de desenvolvimento capixaba e brasileiro do século XX, que promoveu o crescimento econômico desvinculado de desenvolvimento social. Na verdade, a gente tem a oportunidade agora, com o Plano ES 500 anos, de promover um desenvolvimento que seja de fato sustentável, promovendo crescimento econômico combinado com políticas de desenvolvimento social no campo da saúde, da educação, da segurança, habitação e outras áreas integradas para que a gente melhore a qualidade de vida da população. Se a gente tiver esses cenários de disparidade, de segregação, isso para a qualidade de vida na cidade não é muito favorável. Olha o problema da violência. Um dos principais fatores que alimentam o ciclo da violência é a desigualdade. Então, a gente tem que reduzir esses níveis de desigualdade através de políticas públicas baseadas num planejamento sólido, como o Plano ES 500 anos, os planos de governo baseados em evidências científicas e através também do monitoramento e avaliação dessas políticas públicas, sempre aprimorar. A gente consegue melhorar cada vez mais, buscando um nível adequado de demanda da população. Muito bom, Pablo. Inclusive, eu tinha uma pergunta aqui para falar sobre a sustentabilidade desse desenvolvimento a longo prazo. Aí você trouxe esse ponto de vista aí, né, do desenvolvimento econômico alinhado com o desenvolvimento social, Sim. que é bem importante. Isso é interessante também porque a nossa fala aqui ela vai se linkando com as outras missões que nós já gravamos anteriormente. Em dado momento, não pode fugir disso, né? A gente tem o polo de competências, né? De qualificação profissional, enfim, do Estado do Espírito Santo. É uma missão específica. E lá se falou, olha, nós vamos qualificar as pessoas para várias capacidades e a gente tem que também dar uma olhada em relação àquela pessoa por dentro. E aí a gente conversava antes, né, Paulo, sobre o ponto da saúde mental. Queria que você tratasse um pouquinho desse assunto, como essa demanda crescente para muitas competências, como é que a saúde mental entra nesse cuidado integral que a gente está tratando aqui nessa missão? Excelente. Ô, Bruno, esse eu falo que quando eu ainda estava na faculdade, no final dos anos 90, eu tive acesso a um documento da Organização Mundial de Saúde falando que em 2030, a depressão seria a maior causa de morbidade, de perda, por exemplo, de produtividade, de adoecimento em 2030. E lá naquela época, eu falei, não é possível. Porque a gente sempre enxergava a questão de doença cardiovascular, câncer, e realmente a gente está próximo disso. A gente tem hoje uma alta prevalência de transtornos, vamos chamar, né, transtornos mentais, que começam, na maioria das vezes, de forma leve, não são detectados, acabam se tornando cada vez mais complexos até que começa a impactar, né? Quer seja ansiedade, quer seja depressão, né? Quer seja hoje a questão dos neuroatípicos, né? Então, você começa a perceber a prevalência, a detecção que está aumentando e o desafio que a sociedade tem de, na verdade, de conviver, na verdade, até de prevenir essas questões do adoecimento, né? Tanto que, por exemplo, o Ministério do Trabalho acabou de autorizar a normativa relacionada ao risco psicossocial, que é exatamente detectar o mais precocemente dentro das organizações essa questão do adoecimento e não só tratar os indivíduos, mas o ambiente como um todo, né? E esse raciocínio a gente extrapola, por exemplo, na questão da primeira infância, né? Uma boa parte do sofrimento mental ele começa, na verdade, na gestação. Né? Tem muitos estudos mostrando que os primeiros 2 anos de vida de uma criança é onde vai se fazer todo o desenvolvimento neurológico, cognitivo, e também ali já formam as bases para alguns desses transtornos mentais. Então, a gente tem que enxergar isso como um todo. Então, ao mesmo tempo que tem que fazer investimento cada vez maior, por exemplo, nos CAPs, que são importantes para poder fazer esse tratamento, essa reabilitação, mas a gente tem que oferecer, por exemplo, usando tecnologia, acesso à telepsicologia, onde hoje não tem esse profissional. Porque é extremamente prevalente. Nós estamos falando, se a gente aplicar algumas escalas hoje, você vai encontrar 50% ou 60% da população com algum transtorno mental leve. Se a gente
quiser já olhar um caso mais moderado ou grave, vai chegar a 10, 15% da população sofrendo. Então, quer dizer, é um grande desafio. Se a gente enxergar hoje que você tem, por exemplo, a questão da tecnologia, né, que muitas vezes a gente acaba não sabendo lidar muito bem com a questão do celular, com a questão... Se a gente... E isso começa na infância, você vai gerar daqui 5, 10, 20 anos mais transtorno mental ainda. Então, eu falo que, junto com o envelhecimento populacional, é o grande desafio da sociedade hoje. Como que a gente... E muito tem a ver com essa questão de se restabelecer um equilíbrio desse biopsicossocial, de atividade física. Você não vai só com medicamento tratar a questão. Ele é muito importante, mas você tem que resgatar o relacionamento interpessoal, valores, toda essa questão que tem a ver com essas dimensões socioambientais. Então, esse é, para mim, o grande desafio, assim, para poder a gente agir o mais rápido possível. Quanto mais a gente postergar essa questão da saúde mental, maior vai ser o impacto para a sociedade como um todo. E mais difícil vai ser para reverter. Exatamente. Pela sua fala, dá para ver que o nome da missão ficou bem adequado, né? Cuidado integral. E aí ele envolve não só saúde, envolve segurança, mas também envolve outros aspectos que no primeiro momento a gente não consegue visualizar. Chegando aqui para o final, vou deixar a última pergunta, vocês podem responder de forma mais objetiva, a critério. O objetivo, de fato, né, é que as pessoas sintam impacto na vida cotidiana. Que mudanças o cidadão comum pode esperar sentir nos próximos anos com essa missão 3? Pablo. Então, a gente vive hoje, em 2025, o melhor momento social e econômico do estado do Espírito Santo. Foram muitas conquistas, principalmente intensificadas aí ao longo dos últimos anos. O Dr. Paulo comentou aqui, o estado, junto com Santa Catarina, com a maior esperança de vida ao nascer. A esperança de vida para a população acima de 60 anos, a gente supera a barreira dos 80 anos. É um padrão europeu, japonês, né? Redução da pobreza, extrema pobreza, a redução da criminalidade que a gente falou aqui no início, redução da taxa de desocupação, a quarta menor taxa de desocupação entre os estados brasileiros e a menor nas últimas 4 décadas. O Espírito Santo alcançou agora em 2024. Então, olhando para o futuro, Bruno, o que a gente espera, né? É o momento adequado. A gente está tendo um resultado do movimento amplo, participação do Espírito Santo em ação, setor produtivo, governo do estado, poder público, os municípios, sociedade civil, terceiro setor, mobilizada, academia, né? Os institutos de pesquisa. A gente está construindo uma base aí para o Espírito Santo avançar ainda mais rumo a um padrão de país desenvolvido na qualidade de vida. O cuidado integral, de fato, aí, conjugado com as outras visões, como você bem observou, né? Então, é uma grande oportunidade histórica que o Estado do Espírito Santo e os capixabas estão tendo de construir um futuro ainda melhor nos próximos 10 anos. Se a gente fosse pensar esse plano há 25 anos atrás, a gente estaria num período de reconstrução do Estado. Agora a gente está num período de impulsionar essas conquistas que é de todos os capixabas, são de todos os capixabas. Obrigado. Obrigado. Paulo, as considerações finais, o que o cidadão pode esperar nos próximos anos? Quando eu tive a oportunidade de assessorar, né, o projeto e poder ler o documento que foi construído, eu fiquei assim muito motivado, porque eu vi que é algo que é consistente, que vai acontecer, né? Porque o que o Papo está falando, eu estou aqui no estado, vivendo aqui há 15 anos, você percebe nitidamente os avanços que o estado teve, né? E nesse momento, vamos falar assim, em que está propício a questão, inclusive, econômica do desenvolvimento do Estado, a gente vê claramente que isso vai acontecer, porque tem proposições ali que são muito, vamos falar assim, elas têm um desafio, mas elas são alcançáveis. Com o trabalho de todos alinhados a isso, elas vão acontecer. Vou dar um exemplo. Questão do saneamento, né? A gente já tem hoje uma alta cobertura de abastecimento de água adequada, mas ainda tem um desafio do tratamento de esgoto. Com o novo marco do saneamento, nos próximos 5, 10 anos, isso vai acontecer. Quer dizer, a gente vai poder viver num local em que você vai ver o mar,
os cursos de água menos poluídos. Isso é um marcador de qualidade de vida assim, absurdo. Quando você tem essa questão da água, a água é a base, nós somos 70% água, né? Você falou das doenças, a gente ainda tem uma tripla carga de doenças. A gente tem que conviver com as causas externas, com as doenças crônicas, a gente ainda tem doenças infecto-contagiosas, quer seja diarreia, dengue outras coisas, que realmente a gente deveria estar numa condição. E quando a gente investe nessa questão do saneamento e vê que isso vai acontecer de forma muito impactante, dá um orgulho danado de poder estar participando disso e saber que daqui 10 anos a gente vai estar numa realidade muito melhor que a gente já está hoje. Isso aí. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado, Pablo. Chegamos ao final do nosso episódio do S500 Anos Cast e agradecemos demais a participação do diretor-geral Pablo Lira e do médico mestre em saúde populacional Paulo Magno do Bem Filho. E você que nos acompanhou até aqui, já curte esse episódio, compartilha com seus contatos e deixa seu comentário com sugestões para os próximos temas. O Plano S500 Anos é uma iniciativa do Governo do Estado, do Espírito Santo em Ação, com apoio da Petrobras, e que contou também com a participação ativa da sociedade civil capixaba, academia, setor produtivo, também o poder público e instituições de natureza das mais diversas. Todos juntos por um futuro estratégico, sustentável e construído a muitas mãos. Nos vemos no próximo episódio do S500 Anos Cast. Até lá!